Desvantagens de morar na Inglaterra. Os que a galera reclama de comida, saudade da família, né? Tipo, a comida depende de você. Se você fizer uma comida boa na sua casa, eu tenho amigos aqui que comem muito melhor do que eu, que gastam mais e fazem comidas mais elaboradas. Eu como muito bem, né? Frutas, legumes, bebidas, direto eu posto ali no Instagram algum vinho que eu compro e tudo mais. Ou seja, dá para você viver bem. Eu já vivi muito bem ganhando o mínimo, eu e a Camila, lógico, em casal dois ganhando o mínimo, dá 2.400. Mas com 2.400 a gente conseguiu chegar muito longe, quem acompanha a nossa história sabe. Ou seja, economizando, gastando menos do que você ganha, senão não vai chegar a lugar nenhum, né? Aquilo depende de você. Outra coisa é aquela, saudade da família. São escolhas que a gente tem. Saudade você vai ter, independente do tempo, né? Eu, como já tinha experiência de morar fora, e da outra vez eu morei sozinho 100%, dessa vez tendo a Camila comigo fica muito mais fácil, porque você tem alguém. Na Irlanda ela ficava variando, cada vez dividindo casa com pessoas diferentes. Depois eu faço um vídeo mais sobre coisas que acontecem quando você divide casa, que a gente tem que prestar atenção. Mas tem tudo isso, e depende do seu caso. Tem gente que é casado, vai vir morar aqui, precisa alugar um AP, um apartamento, uma casa, um flat ou um estúdio, né? Que é aqueles bem pequenininho que é casa, é tudo num só, sala, cozinha e quarto às vezes, né? Às vezes o quarto é separado. Então é bem complexo tudo isso. Mas tirando essas partes básicas, né, você tem as desvantagens também da questão de taxas. Dependendo de quanto você ganha, é taxado até 45% o seu salário. O personal allowance, se você ganha até 12.570 por ano, você não é taxado em nada. Lembrando aí que o Brasil, na época do Império, né, derrubou o Império por causa de 20%, e hoje em dia a gente é taxado de monte, né? A gente vê aí na gasolina do Brasil, né, o governo federal acho que taxa 18, 19%, não sei se aumentou, a última vez que eu vi era isso, e o governo estadual com o ICMS gasta um monte, aí a gente fica pé da vida e não sabe de onde vêm os impostos. A gente tem no Brasil impostos federais e impostos estaduais, né? E aí o ICMS é estadual e arrebenta a galera mais do que o do governo federal, né? Ou seja, incide muito o imposto. No Brasil ainda assim ficou muito maior, derrubaram o império, né? Derrubaram aí a monarquia porque era 20%, não, 20% estava muito, e aumentou muito mais de lá para cá, né? Então aqui você ainda está na base da monarquia. O high rate, ele chega a 40%, que é de 150 mil libras. Pô, o cara ganha 150 mil libras, não vai nem sentir esses 40. Uma coisa boa aqui é que eles utilizam de forma melhor. Não vou dizer que utilizam super bem. As escolas são mais bem cuidadas, a maioria das ruas mais bem cuidadas, né, e tudo mais. Ainda assim, eu acho que existe um dinheiro desperdiçado em algumas áreas aí. Muito menos do que no Brasil, né? No Brasil eu acredito que nem 30%, eu acredito que no máximo 30% dos impostos arrecadados são destinados aí à infraestrutura do país e tudo mais. Nesses últimos anos, talvez um pouquinho mais na questão de infraestrutura, mas é aquilo, arruma um lado, falta do outro. E sempre assim, o Brasil com 200 milhões de habitantes gera muito imposto, né? Fora que está gerando muito imposto para pessoas, o problema depois da pandemia, não só no Brasil, mas aqui, é que os impostos acabam sendo destinados para ajudar pessoas, para sustentar pessoas que não estão trabalhando. E aí gira aquela comodidade que todo mundo no mundo entra numa assistência social, tem que ter saída. No Brasil eles entram e não saem nunca mais, né? Passam a vida inteira recebendo aquela ajuda. São várias falhas que tem que não vem ao caso. Mas vamos a outras desvantagens. A Inglaterra, ela tem um dos custos de vida mais alto, mas ela também tem um poder de compra muito bom. Então uma coisa meio que cobre a outra. Se a gente for ver o custo de vida aqui, ele é muito caro. Não estou convertendo, estou falando aqui de euro e falando de Europa, né? Em relação à Europa. Não dá para comparar com o Brasil, com o país da África e fazer a conversão da moeda. Não fazendo a conversão da moeda é um dos mais caros, mas o poder de compra ele é muito forte e uma coisa balanceia a outra. Ainda assim é muito mais justo devido a ter um imposto, né, digamos que a maioria das pessoas estejam aí na faixa dos 20%, que é razoável, incide 20% no todo, né? E a maioria dos produtos aqui também são só 20% de imposto. No Brasil é variável, né? O leite tem uma variação, a carne tem outro preço, tem outra taxa, e cada produto tem uma taxa, e tem produtos que tem de taxa mais de 60%, então tipo combustível, e aí fica complicado. Outra coisa que é cara aqui, principalmente nos grandes centros, né, nos outros lugares é menor, é a questão do aluguel. O aluguel é muito caro,
em alguns lugares, principalmente Grande Londres. Grande Londres, se vai ali para Richmond e outras regiões mais próximas, acaba ficando bem caro, justamente porque é um lugar bastante procurado, que já está bastante populoso, e o que tem disponível, o preço vai lá em cima, porque também é um bairro, são bairros de classe alta. Quem não viu os últimos vídeos que eu fiz, eu falei aqui de algumas cidades para morar e tudo mais, em um desses vídeos eu mostrei os preços de casas, que é o preço médio. Né? Nunca vá pelas partes de salário médio, porque senão você fala, o salário médio lá também é muito alto. É isso que muita gente pensa. Só que aquele salário médio que sai em sites e tudo mais é o maior com o menor, né? E tem um cara que ganha 200 mil libras e o outro ganha 1.200, você pega o meio aí, beleza, né? Não é o meio. Na verdade, a média deveria ser em cima da maioria. Por exemplo, a maioria, 25% da população ganha dentro dessa faixa, outra 50% ganha nessa faixa, outros 25% ganha nessa, para você ter uma noção. Mas como fazem essa média várzea aí engana muita galera. Mesmo em outras cidades, né? E muitas vezes, logicamente, desde que você tenha uma administração financeira boa, você vai conseguir comprar uma casa. Comprar uma casa sai praticamente mais barato do que você ficar pagando aluguel. Eu, por exemplo, em Londres pagava 750, sempre paguei 750, mesmo quando a gente dividiu casa, que era uma casa maior. Quando a gente foi pro apartamentozinho minúsculo lá, que era tipo na época da cela do Lula, né? Que eu falei que parecia a cela do Lula, só que eu pagava, né? Não ganhava do Estado de graça. A gente também pagava 750. Quando a gente mudou para York, a gente também mudou, mesmo indo pro norte, pagando 750. Só que aí era muito maior, eram 2 quartos, um apartamento show de bola, no melhor bairro da cidade e tudo mais. Então isso, lógico, balanceou. Só que eu falei, eu pagava 750 lá, vou me virar para pagar 750 aqui, ter uma qualidade de vida melhor. Porque o apartamento que eu vivia era cozinha e sala junto, e um quarto que a cama ocupava 3 espaços, 3 paredes. Sobrava um corredorzinho para você pular na cama. E pra você ver, lá em Londres, isso aí era em Staines. Falando nisso, Staines em algum site fica como uma cidade mal colocada para morar, né, com a posição baixa, e é muito boa. Quem não viu os vídeos que eu falei de casas e lugares para morar, Staines é bom, mas em vários sites aparece como ruim, assim como Slough é ruim, aparece como bom. A questão do aluguel é o que mais vai consumir do seu salário. Se você divide casa, divide quarto, fica mais barato, só que aí você tem aquela, você vai lidar com a pessoa que está vivendo com você. Ah, é meu amigo. Você vai morar com seu amigo, vai ser tenso. Vai por mim. Uma coisa que todo mundo reclama, mas acho que é no mundo inteiro o tempo todo, né? No Brasil a galera reclama de calor quando tá no verão, reclama de frio quando tá no inverno. Aqui é a mesma coisa, só que aqui é mais frio, mais tempo, né? Só que como eu vivi na Irlanda, eu tenho uma referência. Quem vem direto pro Brasil vai ter outra. Então o clima vai pesar bastante, dias nublados e tudo mais. Cabe a você se fazer ativo, né? Se tornar ativo nesses dias, fazer coisas que você tem que fazer dentro de casa, aproveitar o seu dia de forma, não ficar deitado numa cama passando coisa de WhatsApp, né, passando vídeos de TikTok ou de Instagram. Aí você vai ficar deprê mesmo, né? Faz alguma coisa útil para você, que você vai ver que esses dias são úteis. As pessoas vão no mercado, elas seguem a vida praticamente normal, sem problema nenhum, né? Até porque a chuva aqui não é tão forte, né? Mas o clima pesa bastante. Na minha virada de ano, né, vocês já sabem, quem acompanha o canal, eu e a Camila estávamos com Covid, tivemos que ficar isolando, foi tenso, né, e o clima foi fechado todos esses dias. Só que já depois, né, quando eu voltei a trabalhar ainda estava fechado, acho que mais por 1 ou 2 semanas, e depois fez 2 semanas de clima aberto. Hoje, por exemplo, fez um clima fechado e agora abriu. Normalmente, quando vai chegando próximo do verão, as pode chover durante o dia, mas normalmente às tardes, pelo menos na maioria dos lugares que eu fui de tarde, sempre sai um solzinho. Mas e também é aquilo, né? O dia vai ficando mais longo e depois se aproveita mais. Então você tem que conseguir aproveitar mais esse dia longo, porque quando no inverno ficarem os dias mais curtos, aí você não vai conseguir aproveitar tanto, né? Mas é aquilo, vida normal que segue, logicamente que a pandemia piorou muito aí a sensibilidade da galera. E como eu falei de saudade no começo, saudade você vai sentir a todo momento, só que às vezes demora para você sentir mais, dependendo do que você vive, da intensidade que você está vivendo, e às vezes você está aqui há 5, 6 anos que nem eu, e você começa a sentir mais saudade depois desse período, né? Até porque a gente vai ficando mais velho, a gente quer estar perto da família, da mãe, do pai, né? Quem tem o pai vivo ainda, então é complicado, galera. Mas a questão do clima é reclamação também pelos ingleses, né? Todos os ingleses vêm reclamando, mas é o que é, a gente tem que aceitar a bola para frente, tentar viver o melhor que a gente pode com o que a gente tem. E tentar caçar formas de se adaptar no país. Mas a se adaptar não é sofrer, porque adaptação leva tempo.
né? Tipo, em vez de manter em casa 23, 25, 30 graus dentro de casa, mantém ali 21, depois vai baixando 20, depois 19 e aí mantém legal. E aí você fala, pô, acho que eu sempre tento manter dentro de casa 20, 19 no máximo, sabe? A Camila às vezes deixa lá 22, mas 22 já tô andando de short suando aqui, porque eu já tô mais tempo, vivi na Irlanda e tudo mais, então sinto um pouco menos de frio do que a maioria das pessoas. A língua, né? A língua é um ponto negativo? Para mim não, mas se torna cada vez mais difícil conforme você fica mais velho e conforme, de acordo com a profissão que você tem. Logicamente, se eu for trabalhar num café, por exemplo, vai ter alguma coisa de vocabulário que eu não tenho. Assim como quem for trabalhar no escritório e não tiver o vocabulário que eu tenho para fazer e-mails, para responder, para fazer ata de reunião, aí complica. Isso depende muito de cada profissão, de cada cargo. Mas eu vejo muito que a galera, até comentei isso alguns vídeos atrás, que a galera foge de aprender a língua, né? Eu vejo em sites aí, até falei exatamente isso, em sites de brasileiros em Londres, brasileiros em Birmingham, brasileiros em não sei o quê, porque eu entrei nessas comunidades para ver qual é que era ali. E aí você vê cada coisa, tipo, todo mundo parece que tá fugindo de falar inglês, né? Ah, vai na loja tal que tem fulano que fala português, vai no não sei o que só que fala português. Se você fugir, você não vai aprender nunca, porque lógico, você tem o limite de aprendizado natural, que é quando você tem contato com os nativos ou com pessoas que falam inglês, você ouve, você vai aprendendo, você vai naturalmente aprender alguma coisa, mesmo que você venha aqui com zero. Você fala, eu ir com inglês zero, eu vou me ferrar? Tenta mesclar, você fica ali num lugar onde meio a meio, onde você tem contato com pessoas que falam português e pessoas que falam inglês, e aí você vai melhorando. Mas se você sempre evitar, vai ser sempre um problema na sua vida. E se você pretende ficar para sempre, aí você fez um problema eterno na sua vida, né? Eu já ouvi falar de gente que era casada com inglês, 20 anos aqui e nunca falou a língua praticamente. Aí como? Não sei nem como que fica, né, gente? Complexo, mas tem. Eu trabalhei com gente que estava 8 anos aqui e não falava uma palavra. Então é complicado. É bom você ter brasileiros perto. Já falei os prós e os contras em outros vídeos aí, né? Até gerou um pouquinho de polêmica, né? Dessas questões de comunidade brasileira. Mas a língua é essencial que você tenha o básico. Até porque eu acho assim, fica todo brasileiro se gabando aí na internet, porque meu inglês é isso, meu inglês é aquilo. Eu acho assim, o cara mais top de inglês aqui, cara, ele ainda vai pender em algumas coisas, em algumas expressões, em alguma coisa, em alguma conversa. E aí eu vejo que eu tô ficando mais velho, tá ficando mais difícil de aprender algumas coisas. Conforme eu peguei um cargo mais alto, tá mais difícil de entender, mas eu me mato, vejo e-mail, continuo estudando ali, não entendi alguma coisa, vou procurar, vou dar Google, vou em dicionário, faço minha correria para eu conseguir entender aquilo. Se não, vou lá e pergunto pra pessoa, não entendi isso. Várias vezes eu tô conversando, a pessoa fala uma coisa que é nova, totalmente nova para mim, o que é isso? Pá, a pessoa explica, né? Até porque conforme você vai falando mais, as pessoas vão se soltando também, falando mais gíria, falando mais coisas desse tipo. Isso vai ficando complexo, só que aí eu também vi que eu tô perdendo o português, você acaba também perdendo um pouquinho de inglês, porque dentro de casa a gente fala português. Por exemplo, esse fim de semana eu vou na casa de amigos brasileiros, a gente fala português. E aí fica intenso. Então a gente está tentando trazer para próximo da gente. A Camila tem uma amiga lá de Londres que tem família, que ela cuidava das crianças. Cara, a mulher manda áudio pra ela em inglês, elas trocam uma ideia, são super amigas, seria super show se ela morasse aqui do lado, que a gente ia ter esse contato e continuar desenvolvendo. Porque por mais que eu desenvolva o meu inglês na linguagem de trabalho, não é a mesma linguagem de eu falar de qualquer assunto, né? E sempre vai faltar vocabulário, sempre vai dar para aprender, mas não fuja do seu inglês aí, né? A galera que fala, vai não sei na onde, às vezes a galera viaja, vai num lugar super longe para comprar algum produto, porque naquela determinada loja tem alguém que fala português. Pô, galera, vamos aprender o inglês, você consegue fazer tudo, né? O máximo possível. É difícil quando a gente é mais velho, mas não fuja disso. E eu nem colocaria isso como negativo, porque é requisito básico, mas vendo os sites que eu falei para vocês, a língua parece ser um super problema para um monte de gente. É difícil? É. Mas se você não se colocar à prova, não se experimentar naquilo, né? Às vezes dá até desespero, eu falo, principalmente quando você está em um lugar estressante, se você tiver um trabalho que você passa nervoso e tudo mais, aí complica. Falar inglês e estando nervoso fica mais difícil ainda, então é complicado, mas a língua não é um problema, ela se torna um problema a depender de cada pessoa, como cada pessoa se desenvolve dentro do país. Porque é aquilo, né? A gente sai dos países, chega lá, pensa que é fluente e tudo mais, mas o sotaque já vai fazer uma super diferença. O fato da gente falar inglês mais americanizado também faz diferença, então tudo isso pesa, né? Tá cheio de gente que, no Brasil era super avançado de inglês. Cheguei na Irlanda lá,
fui pegar um ônibus, o cara não entendeu o que eu falei, porque o sotaque dele era diferente do meu e ele não estava acostumado com aquele sotaque. Às vezes eu falo coisas aqui que o sotaque é diferente. Então a gente tem cuidado aí com a soberba de achar que você é melhor do que você realmente é, porque você só vai saber na experiência real estando ali. E outro problema é a galera que tem preguiça, né? Hoje em dia, principalmente depois do Covid, onde um monte de gente ficou ganhando dinheiro sem fazer nada em casa, né? E depois volta a trabalhar e precisa trabalhar, gerou uma preguiça enorme em todo mundo. A preguiça de pesquisar, de dar uma geral. Muita gente às vezes manda mensagem: ah, eu tô precisando de um apartamento perto do lugar tal, que eu arrumei um emprego no lugar tal. Estão esperando que você dê a resposta para elas, quando na verdade elas podiam ir no Google, né, procurar os sites de imobiliárias, mas não querem ter esse trabalho. A gente já passa muita informação aqui das imobiliárias, quando a gente estava procurando casa, os processos, o que a gente fez, as imobiliárias que recusaram a gente e tudo mais. E tem gente que não quer passar por isso. Por mais que eu fale e te dê uma lista, as regras podem mudar conforme os anos. A imobiliária que não me aceitava pode aceitar outra pessoa. Mas a preguiça é uma das piores coisas, mas isso não é só na Inglaterra, né? Não é um problema da Inglaterra. Não é uma desvantagem na Inglaterra. É a preguiça do imigrante de buscar informação, de ter o esforço de fazer, né? Porque a gente está muito acostumado aí com o jeitinho brasileiro. Você fala com fulano, você fala com ciclano, alguém vai te passar na frente, vai fazer alguma coisa, vai aparecer na sua frente ali a oportunidade. Para mim nunca apareceu, mas tem muita gente que eu sei que aparece muita oportunidade porque tem muito contato. Só que também às vezes você não consegue se desenvolver sozinho e quem tinha muito isso no Brasil e não tem aqui vai passar perrengue.